A área de eventos foi um dos segmentos mais afetados durante a pandemia em Campina. Autoridades praticamente deixaram à revelia técnicos de som, roadies, técnicos de iluminação e também músicos. Nessa quinta-feira, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal recomendaram o cancelamento de eventos na cidade, deixando os atores dessa tragédia com um futuro muito mais incerto do que eles já estavam. Para conversar conosco aqui hoje, vamos receber o produtor de eventos, DJ e empresário, Bruno Vidal. Podcast Poder Paralelo CG. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E aí, pessoal? Vamos lá, Campina Grande está sofrendo, né? Nessa semana teve um novo decreto, uma confusão com o Ministério Público Estadual e com o Ministério Público Estadual Federal. E aí, Bruno, você que é do ramo, do segmento, como é que está a tua vida durante esse período de pandemia? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o setor que eu atuo. Vamos falar do começo da pandemia, né? Então, desde março que a gente não trabalha, né? Tinha voltado às atividades agora, com o decreto do prefeito, com eventos até 300 pessoas, no qual aconteceu esses casos da semana passada para cá, no qual teve cancelamento de eventos pontuais e agora essa atuação do Ministério Público recomendando à Prefeitura de Campina Grande revogar uma lei, um decreto de lei, Um artigo, né? Revogar um artigo do decreto. Exatamente. Que possibilitava a gente produzir os eventos até 300 pessoas. E o que fica de questionamento é, por que não antes, né? Por que não durante, por exemplo, o período eleitoral, né? Onde houve aglomeração, enfim. E até que ponto o Ministério Público vai poder botar comida na casa das pessoas que estão sendo diretamente prejudicadas? Você fala sobre roaders, técnica de iluminação, de sonorização, DJ, bandas, mas fala sobre seguranças, as pessoas que fornecem a quentinha para a equipe trabalhar, Garçons também. garçons, Montagem, o pessoal da montagem, estrutura, as pessoas que vão trabalhar no evento. Isso. O pessoal que transporta, quem vai pra cima. Aribaleiro, até Aribaleiro. Nossa amiga Aribaleiro. É numa situação dessa, né? Então, assim, não está falando só da gente que é produtor de evento ou das casas de show que não estão seguindo o protocolo. Na verdade, é um ecossistema completo, né, de pessoas que dependem disso. Né? O cara que ia tocar hoje numa quinta-feira ia ganhar seus 200, 300 reais de cachê, que já era a feira da semana, né? Então, muita gente está aí nessa situação, né, de dúvida. Se vai ser revogado mesmo, se a gente vai dar continuidade. A gente estava até com uma discussão aqui bem mais jurídica, né, acerca dessa recomendação do Ministério Público, porque primeiro a gente entendeu que o Ministério Público estava cancelando todos os eventos na cidade de Campina Grande, recomendando esse cancelamento. Aí depois aqui lendo mais detidamente, né, a gente enxerga que uma das recomendações do Ministério Público ela é voltada justamente para revogar o artigo 1º do decreto 4527/2020, né, que possibilitava a realização de eventos que comportem até 300 pessoas. Porque qual era a ideia até então, né, pelo que eu entendi, posso estar equivocado, é que a Prefeitura Municipal ela emitiu esse decreto meio que liberando a realização dos eventos até 300 pessoas. Ou seja, esses eventos não precisariam necessariamente apresentar plano de contingência, de saúde, etc. Sim. Tá entendendo? Eles passariam meio que esse teto de 300 pessoas seria aquele limite assim, beleza, se você for fazer um evento a partir de 300 pessoas, então você precisa apresentar um plano. Se não, então tá tranquilo. No meu entendimento é esse. E aí o Ministério Público ele vem justamente para cair em cima desses eventos menores, né? Porque os eventos maiores, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, precisariam apresentar esses planos. Na verdade, pelo que eu entendi também, porque eu não fui atuado nesse caso, mas colegas meus foram, né? Então, chegaram, né, quinta-feira passada, notificando alguns locais de evento, alegando que não estavam seguindo o protocolo, enfim.
E alguns eventos pontuais semana passada foram cancelados, como o evento do Picanha, o evento do Banana Beer e o evento no Campestre. Esses eventos pontuais foram citados como alguns eventos que já estavam acontecendo como não tivessem seguindo. Só que nessa visita técnica né, da vigilância sanitária, eles alegaram que precisava de um documento que é o plano de contingenciamento. Eu sou produtor de eventos há 10 anos, eu nunca vi um checklist de produção de eventos esse plano de contingenciamento sanitário. Então, beleza, que você precise fazer esse documento, que é um documento simples, você basicamente seguir as normas que a OMS orientou. É um documento fácil de produzir, vamos dizer assim, porém só precisava ser amplamente divulgado. Você acha que houve uma certa falta de transparência na comunicação entre os órgãos responsáveis por essa fiscalização e os produtores de eventos? Eu penso que eles deveriam chegar, vocês podem fazer seu evento hoje, quinta-feira, por exemplo, que eles chegaram no dia do evento, os caras já tinham contratado banda, já tinham contratado iluminação, enfim, já tinham investido naquele evento, né? E chegasse, olha, você não tem o plano de contingenciamento, mas já que não foi amplamente divulgado, semana que vem, até semana que vem, para você fazer evento semana que vem, você precisa ter essa documentação. Não chegar no dia do evento, no qual, imagina quantas pessoas, né? O DJ que ia receber o cachê, a banda que ia tocar. As pessoas que compraram o ingresso, as pessoas lá que na compraram porta, ingresso, querem dinheiro de volta, né? Enfim, toda a dor de cabeça que isso gerou, porque eles simplesmente chegaram cancelando os eventos. Se tivesse um aviso prévio, não teve nem isso, né? Até para você demitir um funcionário, você tem que dar um aviso prévio. Ei, vou demitir, mês que vem você tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Então, eu acredito que o que aconteceu hoje é consequência disso. Porque os produtores de eventos que foram diretamente, vamos dizer assim, prejudicados com essa fiscalização, eles entraram, eu acredito que entraram no Ministério Público, ou no mínimo nas redes sociais, em sites, enfim, foi amplamente divulgado isso, né? Que em nota, o secretário Felipe Hell, ele havia dito que não tinha cancelado, né? Não é nem cancelado, não tinha revogado essa lei. Ainda poderia acontecer os eventos naturalmente e tal. Então o que aconteceu? A maioria dos produtores, eu tenho um colega meu que vai fazer uma festa sexta-feira, festa de quase R$30 mil, lá no Espaço Imbituba, que estão aqui, poxa, eu paguei cachê de DJ nacional, de agência, paguei vários DJs nacionais, contratei mão de obra daqui de Campina Grande, inclusive a gente mesmo vai ajudar no evento, né, na parte de... Eu já comprei meu ingresso. Tu já comprou teu ingresso? Já. Aproveita e faz teu merchan aí. Não, eu tô falando, o Festival. evento tem tudo pra... Tá lindo, redondinho. Ele entrou na sexta-feira com a entrada, né, do protocolo de segurança sanitária para poder ter esse plano de contingenciamento. Ou seja, ele fez toda a parte legal que precisava. O local tem licença ambiental, licença dos bombeiros, enfim, o evento está redondinho. Agora, além de todas essas questões, Bruno, além de todas essas questões assim, mais específicas relativas ao evento, eu acho que a gente deveria assim, analisar também um pouquinho o comportamento do Estado, Isso. nas suas mais diversas formas de manifestação, para tratar diretamente com esse tema, porque a gente aí está entrando novamente na discussão que pautou todo o primeiro semestre do ano e até o início do segundo semestre. O libertário. Que é a dicotomia entre a economia ou as vidas. Mas na verdade, eu acho, né, que economia e vida andam junto, né? Sem economia não há vidas. Enfim. Na verdade, olha só, queria até deixar claro uma coisa, eu não tenho conhecimento jurídico para falar sobre o caso, como eles dois estavam comentando até pouco tempo atrás, agora, alguns segundos atrás. Eu não tenho conhecimento da legislação brasileira, então não posso falar de nada que seja concernente a essa esfera jurídica. Uhum. Mas falando sobre ética, principalmente falando sobre a ética da liberdade. Deontologicamente. Exatamente, se a gente for falar deontologicamente.
tudo isso é muito imoral, porque, em primeiro lugar, viola o principal direito do ser humano, que é o de ser dono da própria vida e determinar o que ele quer fazer ou não com o próprio corpo, com a propriedade privada dele. A gente está mencionando aqui sobre casos de pessoas que foram impedidas de realizar um ato dentro do seu local de trabalho, dentro da sua própria propriedade. Isso não é o que aconteceu agora, como o Felipe mesmo mencionou, isso vem acontecendo desde o começo do ano, e eu, em todo momento, em todas as conversas possíveis que eu tive com colegas e pessoas conhecidas, mencionei, eu sou totalmente contra o lockdown. O governo não pode ter poder suficiente para dizer para o cidadão o que ele pode ou não fazer dentro da casa dele, quem ele pode chamar para dentro da casa dele, se ele pode ou não abrir um negócio dele. Por quê? Porque o negócio é dele. Parece um absurdo eu ter que estar explicando isso para as pessoas, mas tipo, você não tem poder, ou pelo menos não deveria ter poder para determinar para outras pessoas o que elas fazem ou não com a própria propriedade. E quem está indo para o evento está indo voluntariamente. Exatamente. E sabe o risco que Todo mundo sabe isso. Exatamente. Todo mundo sabe Então, eu acho que, em termos de moral, né, a gente precisa defender a ideia de que o ser humano é dono do próprio corpo, ele faz o que ele quiser com a vida dele e com a propriedade dele. Ponto. Mas, infelizmente, isso não é tão óbvio assim para a grande maioria das pessoas. Tanto que você não viu gente no meio da rua reclamando com os governadores, que foram os principais protagonistas do lockdown, né? A gente sabe que o presidente da República, não querendo passar pano para os vários erros que o presidente da República cometeu ao longo do ano, mas a gente sabe que o problema todo foi os governadores. Os governadores obrigaram as pessoas a ficarem trancadas em casa, obrigaram as pessoas a não trabalhar. Por parte do governo federal, várias vezes o presidente se manifestou dizendo que não queria que isso acontecesse. Mas os governadores forçaram as pessoas a se encaixar dentro dessa realidade. E a gente está colhendo os frutos dessa decisão errada agora. Olha só, se eu não me engano, mais de 600, a última vez que eu vi, mais de 600 mil empresas fecharam durante o período da pandemia. Foram mais de 9 milhões de desempregados. A última vez que eu vi, e faz muito tempo que eu vi isso, certo? Tem uma conta interessante de um economista americano, eu esqueci o nome dele agora, que ele era médico, mas vocês já assistiram o filme The Big Short, A Grande Aposta? Sim. Pronto. Não tem o personagem que é interpretado pelo Brad Pitt? Sim. Pronto, aquele cara dali, ele viveu de verdade, né? Aquele personagem representa um cara da vida real, e ele era um ex-médico de sucesso nos Estados Unidos, sendo que o cara largou a medicina para viver no mercado financeiro porque ele tinha talento para coisa. E ele era muito habilidoso na questão da programação de modelos, né? E ele fez um modelo que trouxe uma conclusão interessante para a gente pensar a respeito dessa questão aí do desemprego. Ele disse que para cada 1% a mais de desempregados, morrem aproximadamente 100 pessoas na nação depois de um determinado período de tempo. A gente teve mais de 12 milhões de desempregados. Se você for pegar o mercado de trabalho e subtrair do mercado de trabalho essas 12 milhões de pessoas, você vai ver que a gente teve muito mais de 1% de pessoas desempregadas por conta dessa política restritiva que foi imposta pelo governo. Agora, o problema é o seguinte, essas pessoas que ficaram desempregadas, elas não vão morrer de coronavírus. Elas vão morrer de fome, elas vão morrer por causa de falta de saneamento básico na casa delas, elas vão morrer porque vão ficar sem dinheiro para tratar as suas doenças, as que já são acometidas por comorbidades, elas vão morrer pelos mais diversos motivos, e não necessariamente vão morrer esse ano, mas pelos próximos anos. E quando essas pessoas morrerem, os governadores ou as pessoas não vão dizer, morreu por causa do lockdown, mas foi. Porque se essas pessoas não tivessem sido impedidas de produzir a própria riqueza, de produzir o próprio sustento, elas com certeza teriam mais condições de lidar com essa situação toda, certo? Então, a gente está enfrentando uma situação terrível no Brasil hoje, e óbvio que no cenário municipal isso se encaixa também, e foi tudo por causa dessa política restritiva. Eu, de forma alguma, sou a favor disso, e eu acho que isso fere diretamente os dois principais direitos que são concernentes ao homem, que é a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade privada. O governo não deve ter poder para exercer autoridade sobre essas esferas da... É direito fundamental, né? A liberdade e direito humano também é o direito à privacidade. Direito natural. Eu queria fazer até um comentário junto com uma pergunta para a Bruna. Estava olhando aqui os dados com relação à ocupação de leitos, que deve ser o principal número a ser analisado nesses cenários, porque não adianta o número de casos subir se você tem caso que tem sintoma leve. Mas você tem sintoma leve, fica em casa. O que é grave mesmo é o ter ocupado e a gente na iminência de morrer, enfim, sem tratamento.
E aí a prefeitura estava lançando boletins diários no seu próprio Instagram, lançou o último dia 7 de outubro, ou seja, há mais ou menos 2 meses. Naquele momento, em 7 de outubro, já era início da campanha eleitoral, mais ou menos 10 dias de campanha eleitoral. Como é que estavam as taxas de ocupação? 34% de leito de UTI e 20% de enfermaria. Como é que está hoje? 37% de UTI e 18% de enfermaria. Ou seja, a gente teve um crescimento de 3% de ocupação de leito de UTI apenas e uma queda de 2% na ocupação de leito de enfermaria. Isso mostra que, óbvio, a gente tem que analisar a tendência e tudo mais, mas que naquele momento, início de campanha eleitoral, ninguém falava em medidas nesse sentido. Pelo contrário, o caminho era a flexibilização. Agora a gente já está retomando outro discurso. O quanto você acha que disso é oportunismo político? Quanto você acha que os governadores, prefeitos e tudo mais se aproveitaram do momento da campanha eleitoral para abafar o que estava acontecendo? Ou tentar não tomar decisões, não dizendo que as decisões de agora estão certas. Mas por que eles não tomaram antes, estão tomando agora? Enfim. O que é que você acha disso? Acha que é um oportunismo político? O que mais me revolta é a imparcialidade, porque literalmente, pessoal, há 3 semanas atrás a gente tinha comícios acontecendo em locais fechados. A prefeitura comemorou a vitória, muitas pessoas não aglomeração que não foi muito pequena. Muitas pessoas não estavam usando máscara nesses locais e ninguém falava sobre esse tipo de coisa. Na verdade... Mas assim, a postura da prefeitura ela tem sido meio que coerente, entendeu? Porque essa questão da abertura dos eventos, de fazer tudo mais... tem tido um respaldo da e a prefeitura de Campina vem tendo bons resultados do Covid, é inegável. Porque o Ministério Público não se manifestou com relação a isso. Justamente, o problema é essa atuação do Ministério Público agora, entendeu? E não só do Ministério Público Federal, mas do Ministério Público Estadual. São os dois que estão unidos aí, parece que eles acordaram assim após o passado do período eleitoral e disseram, vamos fazer alguma coisa, vamos atrapalhar o Ministério Público precisa ser estimulado, né? Se ninguém estimula o Ministério Público, então fica calado. Eu acredito que a estimulação veio justamente por causa dessas coisas que aconteceram semana passada. Porque quem se sentiu prejudicado, né, com o ato da prefeitura, entrou com, eu acredito, né, que no mínimo a mídia foi repercutido isso, né? Então o Ministério Público deve ter percebido isso e percebido algum tipo de, vamos dizer, falta de fiscalização da prefeitura ou algo do tipo, né? Porque eles até estão exigindo uns relatórios. Quais são os eventos que vocês liberaram desde quando liberou esse Eu acho que toda aquela questão foi que desencadeou isso mesmo. Com certeza. Passado o tempo, você acaba ficando mais relaxado, né? A prefeitura também deveria, talvez, aí ter sido um pouco mais enérgica na fiscalização. É natural que ela sabe, mas aí... Eu acho assim que, considerando o quadro campinense, é desnecessário haver um arroxo muito grande. Para que sufocar? São 9 meses de pandemia, ninguém aguenta ficar 9 meses. Verdade. E Campina lidando muito bem com a pandemia, de verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu responder. Só para falar sobre o que Demetrios falou. Foi o que a pergunta, Bruno. A tua pergunta. Você acha que até que ponto eles afrouxaram na época da campanha? Não sei se afrouxaram, acho que estava ok. E naquele momento podia. Estava ok, mas a gente tem que vale salientar uma coisa. Campina está, vamos dizer assim, relativamente bem. Sim. É referência, vamos dizer, nacional, inclusive, do combate ao Covid. Né? Isso aí a gente tem que salientar. Né? Então, a liberação não veio para a campanha eleitoral. Sim. Né? E se eu disser que eu concordo com esse decreto de 300 pessoas, eu vou estar aqui sendo hipócrita. Porque, na verdade, o que eu acho se um local cabe 3 mil pessoas e a prefeitura diz, não, você pode botar até 50% da capacidade. 1.500 pessoas no local que cabe 3 mil, ela vai ficar folgada. Sim. Ela vai ficar folgada. Só que nesse caso tem que apresentar o plano. Então, assim, ele limitou ainda a 300 pessoas, ou seja, quebrou as pernas dos grandes produtores. Um cara que... como o dono da Jardins, por exemplo. O espaço gera, quanto é que ele gera para a economia, das pessoas que vivem do evento em si? Desde os ambulantes que ficam lá na frente, desde os taxistas, do Uber, enfim. Campina Grande, nossa cidade, não tem turismo. O turismo de nossa cidade são os eventos. Isso. Seja um evento acadêmico... Tem um turismo sazonal, né? Não, o sazonal é os eventos acadêmicos. Não, São João São João, religioso, né? E o que preenche mais a sazonalidade são os eventos acadêmicos. Mas a gente pode citar aqui o Motofest. Mas, irmão, aquele evento de Álvaro, que é colega meu, fez o curso de produção de eventos comigo, meu amigo, não tem um hotel que tenha vaga na época que tem o Motofest de Campina Grande. Então eu sou um cara que sempre tive nesse produção de eventos e turismo,
certo? Que para mim, o turismo da nossa cidade, para mim não, na realidade, o turismo da nossa cidade, boa parte da nossa economia é adjunto dos nossos eventos, né? Até, por exemplo, agora, esse Natal iluminado, isso é um benefício para a nossa cidade. Isso estimula o comércio, estimula pessoas das cidades em volta, circunvizinhas, virem aqui tirar foto e aí vai ali e compra uma roupa, um presente de aniversário. Ou seja, eu não vou criticar Eu acho que a gente tá assim, de face a burocratas que estão simplesmente lá sentadinhos pensando, eu acho que a gente precisa fechar Campina Grande agora. Não, mas é o que eu ia perguntar para vocês. E só para fazer aquele um parêntese aqui de acordo com o que Demetrio estava falando, o Ministério Público sempre cita assim, Campina Grande é uma cidade de referência em atendimento no quesito de saúde para 69 cidades. Eu ia completar a minha linha de raciocínio. Mas veja bem, beleza, Campina Grande ela faz o atendimento para todas essas cidades, mas o Ministério Público ele só está impondo restrições ao prefeito de Campina Grande. Isso. Então quer dizer que as cidadezinhas aglomeram lá, Solidade, tudo que está aqui ao redor. Festa da Vitória, Festa da carreata, Vitória, passeata. E quem acaba se Campina prejudicando, na verdade, quem é o bode expiatório de toda essa festa? São os produtores de eventos de Campina Grande. Dentro do tema Natal Iluminado aqui em Campina, a gente vai ouvir e ver também o gerente de turismo de Campina Grande, o Miguel Ângelo, que fala aí sobre o contexto econômico da cidade. O Natal Iluminado de Campina Grande ele tem uma importância fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico da cidade. Nós, por razões de segurança, tivemos que abrir mão do maior São João do mundo e aí, diante do desafio, nós tivemos que aprimorar os trabalhos e os investimentos voltados para o Natal Iluminado. Só no ano passado, mais de 154 pequenos empreendedores tiveram no Natal Iluminado a sua segunda fonte de renda. O Natal Iluminado ele aquece o turismo da cidade. Esse ano nós incrementamos a iluminação, incrementamos a decoração. Nós tivemos um incremento também de investimentos altos por parte da iniciativa privada. Somente o Partage Shopping investiu mais de R$180 mil na projeção mapeada. Nós temos o ônibus iluminado, nós temos o projeto belíssimo na Vila City São João, de maneira tal que já estamos sentindo efeitos positivos com relação ao aumento na demanda por hospedagens aqui em Campina Grande, na rede hoteleira. Portanto, é preciso muito equilíbrio, é preciso muita serenidade para que nós possamos realizar um evento seguro, mas que garanta às pessoas a oportunidade de trabalhar, preserve os empregos e, sobretudo, preserve também a saúde das pessoas e dos cidadãos de Campina Grande. Pronto, agora vamos conversar sobre o que é que todo mundo acha do Natal Iluminado e o cancelamento dele. O que é que na parte dos shows. Isso. Eu queria pontuar os shows eles vão ser apenas através de lives. Existirão os shows, mas em formato de live. Mas eu acho que... sem nada presencial. Meu Deus, ninguém aguenta mais nada. Como saiu nos presenciais? Eu vi que, por exemplo, Gitana Pimentel estava confirmada para o ônibus. Ela ia participar do ônibus, cantar no ônibus, do ônibus iluminado. Acho que não tem outros artistas também, alguma coisa nesse aspecto. Porque a maioria dos artistas que estavam campinenses escalados, né, para a programação do Natal Iluminado, eles foram contemplados com a Lei Aldir Blanc, né? Então, na Lei Aldir Blanc diz que ele tem uma contrapartida, eles têm que fazer um show para um evento da prefeitura. E todos, assim, a maioria, na verdade, todos que vão se apresentar no Natal Iluminado foram contemplados na Lei Aldir Blanc. Entendeu? Então, eu acredito que eles já estavam programando, as pessoas já receberam o dinheiro, né, da Aldir Blanc e agora é a contrapartida deles, né? No caso, como foi obrigado ou recomendado recomendação barra obrigação, né? Os caras são... Eu lhe recomendo que você faça, se você não fazer... Porque se você não Eu lhe fazer, recomendo que você fuja do seu país natal, senão alguma coisa vai acontecer com você. Nosso amigo venezuelano. Spoiler aí do próximo convidado. Essa recomendação do Ministério Público ela é muito pesada, porque assim, no final ela diz assim, olha, se você não seguir a minha recomendação, o que é que vai acontecer com você? Aqui, eventuais desdobramentos administrativos, cíveis ou penais. Mas ela não pontua quais, né? Ela só deixa assim aquela coisa no ar. E eu acho que para o gestor público, a pressão política, para o gestor público fica aquela coisa assim bem complicada,
Principalmente considerando que o Romero está fazendo assim, fazendo nesse momento a transição de governo, né? Tá deixando, eu acho que a intenção dele seria deixar Campina Grande iluminado, um momento bonitinho, tal, todo mundo brindando, para fazer o paralelo invariavelmente com o final da gestão de Veneziano, que deixou a cidade completamente desarrumada, no lixo, no buraco. A gente ia ter um Natal, um encerramento de mandato em Campina Grande completamente diferente do que tivemos. Infelizmente, por circunstâncias ministério publicas, não poderemos ter, mas... Tem um ponto que eu quero mencionar aqui que eu acho muito importante. Olha o tamanho da insegurança jurídica que uma medida dessa gera para o ambiente de negócio da cidade. Sim. Porque nós não estamos falando de uma medida que vem para barrar futuros investimentos só, mas medidas que vêm para barrar investimentos que já foram feitos, ou seja, ocasionar prejuízo por parte das pessoas que já investiram nesse evento que ia acontecer e não vai mais, que é o Natal Iluminado, né? A gente viu no vídeo aí... o Natal Iluminado vai acontecer, o que não vai acontecer são os shows. E esses shows, o prejuízo é o artista. Porque uma coisa é você, quem é que vai pegar um artista, vamos dizer, local, tal, que ainda não tem uma projeção, e vai olhar ele tocando numa live. Mas não são só os artistas. Eu toquei no Natal, eu toquei no Réveillon no ano passado. Eu fui como voluntário, até para minha contribuição mesmo para a cidade. E bicho, eu saí na Globo, posso citar, né? Pode. Saí na Globo, saí na RTV, eu saí em todos os programas culturais da cidade. Disputando merchandising. A Globo é a nossa concorrente. Esse viador veio aqui, quase a gente pegava os bichos para anunciar. Agora nesse caso, eu fui extremamente beneficiado de ter tocado voluntariamente nesse Réveillon, porque saiu notícia em todos os canais falando sobre as atrações principais. Então, não só as, 5 mil pessoas, na verdade me falaram que tinha 50 mil pessoas lá, né, ou foi 30 mil pessoas no Réveillon, no Açude Velho. É gente com força, meu amigo. Circulando, não é só um show. Mas quantas pessoas me olharam e me reconheceram naquele momento. Então o artista, quem é que vai pegar, tirar seu tempo, ligar sua TV e botar, vou botar os artistas do Natal iluminados na live? Pelo amor de Deus. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, porque eles ainda não têm essa projeção. Se esse artista está dependendo de uma lei que lhe dá 1.000 conto, sinceramente, está precisando, e isso é uma contraproposta dele, fazer uma apresentação, esse artista não tem projeção, pô. A minha dúvida... Faz lógica isso. Ele não tem capital como o Wesley Safadão. Mas vai passar 6 meses agora sem trabalhar, minha dúvida, beleza, pensando no maior evento. Vamos escutar. Não vai ter, minha dúvida, não vai ter o show. Mas, por exemplo, ainda vai existir essa possibilidade de a população ficar transitando ali na região. Então, o que é que muda na prática? Isso não vai É ruim para o artista. É ruim para o artista e para o ambulante. E para o ambulante, ele vai vender picolé, alguma coisa lá, massa, que seja. Aí vai ter ambulantes cadastrados. Mas não é só ambulante não, é tudo. Porque assim, você vem pelo... Assim, óbvio, acho que ninguém vem de outra cidade pra Campina por causa dos shows. Mas é um pacote completo. Mas vai ter o showmagem, não sei o quê. Tudo pesa, assim, às vezes a gente pensa na decisão, tomada de maneira consciente, mas a gente tem aquela decisão que influencia aquele fator que influencia na tomada de decisão, mas que não é assim um fator decisivo, mas que influencia. Então, tipo, eu vou pra lá, vou pra um evento, saio de casa, aí eu tô dando dinheiro pro Uber, tô dando dinheiro pra pessoa que tá bebendo, pra pessoa que tá vendendo cigarro, bala, pro restaurante. Depois de lá eu vou pra uma lanchonete. É porque aí eu conheci um ambulante que comprou um carrinho, pô, investindo nesse Natal. Ele tinha um carrinho de pipoca e ele agora comprou uma fritadeira para vender batata frita na hora. O pequeno empreendedor já está investindo, pensando na projeção desse Natal, né? Sim, então, sim. Porque assim, um dos argumentos utilizados pelo Ministério Público é que não vai ter os eventos. E é mais grave ainda se esses eventos forem eventualmente é complicado, né? Que esses eventos sejam ocasionalmente realizados pelo poder público, entendeu? Eu acho que ele estabelece isso como um agravante, por isso ele diz que determina que a prefeitura faça a fiscalização devida dos eventos que estão para ocorrer lá no Bananabi e em outros locais, e diz assim, e os da prefeitura cancelados, porque em tese deve dar o exemplo, entendeu? Agora sim, óbvio
É óbvio que isso não vai impedir as pessoas de irem para o Açude Velho no Réveillon ou as pessoas de irem tirar foto nas luzes de Natal. Não, Vai investimento Então, é altíssimo nesse Natal, né? então até, de toda forma é ruim, até mesmo para eles, porque eles não vão alcançar o fim que desejam com esse tipo Sim. de restrição, né? As pessoas não vão deixar de ir lá tirar foto na luzinha da árvore do Açude Velho por causa dessa restrição, elas vão aglomerar de toda forma. Agora, o que eu vejo como mais negativo a longo prazo nesse tipo de atitude por parte do Ministério Público é justamente a insegurança jurídica que se gera no ambiente de negócio. Por exemplo, me diga você que faz parte do setor de eventos na cidade de Campina Grande, fica ou não fica uma sensação de temor? No sentido de que a partir de agora não se sabe mais qual vai ser a reação do Estado para com a pessoa que tenta empreender nesse setor. Ah, eu ia fazer isso, mas não vou mais. Os caras estão pegando todo mundo que está tentando ter uma iniciativa desse tipo por aqui, vai que eu recebo uma multa, vou ficar aqui no meu lugar. E mais uma vez, não é só a pessoa que faz o evento que fica prejudicada, é toda pessoa que está diretamente e indiretamente envolvida economicamente com aquela promoção ali, né? A gente precisa se lembrar que a economia ela funciona em cadeias. Quando você mexe, é como aqueles videozinhos que a gente vê na internet dos dominó. Você bate num, meu amigo, aí mexe com todo mundo, entendeu? Eu acho que a longo prazo o pior efeito possível é justamente essa insegurança jurídica que eles geram dentro do setor. Mas aí os desembargadores lá, os procuradores do Ministério Público, eles estão com a segurança jurídica do salário deles garantida. Não, e não é pouco, né? Inclusive, eu acho que a gente estava nem no A Ministério. iniciativa privada que lute. Pois é. Pra pagar os salários deles. É engraçado, né? O setor público é financiado pelo setor privado, que não tem estabilidade, mas o setor público, que é financiado pelo setor que não tem estabilidade, tem Não sabe o que é o estabilidade. pior? Além da estabilidade, eles têm uma distorção de ganhar muito mais do que os seus pares na iniciativa privada. Era pra ser o contrário. Se tu não tem estabilidade, se tu tem certeza que não vai ser demitido, aí compensa de outra forma, Tem né? uma coisa só para Ainda mais num rapidinho. país pobre, onde quem ganha 5 mil reais já é rico. Tem uma coisa bem rapidinho, só para Ganha ganhar quem com ganha esse 30. Demetrius falou. O Banco Mundial fez um estudo uma vez, onde eles perceberam o seguinte: se você for pegar a média dos salários da iniciativa privada no Brasil e comparar com a média dos salários do setor público no Brasil, você vai perceber que o setor público ganha em média, tipo assim, você pegando todas as classes do serviço público e comparando com a média de todas as classes do setor privado, eles ganham em média 2,6 vezes a mais que o setor privado, sendo que essa estatística ela ainda está meio que errada, porque você não pode só pegar a média de um setor e comparar com a média do outro, você precisa comparar por classes, certo? Você precisa comparar uma pessoa que ocupa tal posição no setor público em comparação com uma pessoa que ocupa a mesma posição no setor privado. Se você tem que comparar por classe, né? Você tem que pegar ali na mesma classe. A função. Aí você vê que a disparidade ela é ainda maior, ela chega a ser mais de 4 vezes, certo? Então, em média, o servidor público ele ganha 4 vezes mais do que um cara que faz a mesma coisa sempre no setor privado. E o setor privado, o cara que trabalha no setor privado, Isso nos que não tem casos de estabilidade, é alto justamente quem está pagando o salário. Não, isso desse, às vezes, assim, servidor quem limpa o chão público. e faz serviços gerais ganha um salário Não, mais, então, do mesmo jeito. mas é muito por causa disso. A gente fala, mas professor da rede pública devia ganhar mais, enfermeiro devia ganhar mais. Devia, provavelmente. Mas assim, quando a gente fala de servidor público, quem é servidor público se sente atingido. Mas muitas vezes você ganha pouco porque o cara tá lá ganhando muito. Porque dinheiro público é isso, não dá em árvore. Quando você tira de um lugar, não dá pra colocar esse mesmo dinheiro em outro lugar. Então, até você que também é servidor público e ganha pouco, devia ser revoltado com isso. Todo mundo aqui na mesa tem uma cosmovisão diferente. Né? Todo mundo é à direita, obviamente, né? Mas todo mundo chega a um acordo que o Estado é uma grande bosta. E a intervenção mínima do Estado Concordo. é que deveria. Esses dias eu não, tava é pensando. errado. A gente deveria mudar o intervenção nenhuma. Em vez de chamar isso de Estado, a gente tem que chamar estrago. É muito melhor, pô. Chama o estrago, pronto, o estrago fez isso. Inclusive, eu tenho uma política pessoal. Eu só escrevo Estado com M minúsculo. Eu também. Por quê? Porque ninguém escreve propriedade privada com P maiúsculo. É indivíduo. Liberdade com L maiúsculo, indivíduo com I maiúsculo, então eu só escrevo Estado com M minúsculo. Acho que a própria Veja já faz mais de 10 anos, ela não escreve Estado com E maiúsculo. E tá mais que certo, e tá errado. Assim, eu até entendo, porque você fala do Estado assim, enquanto instituição, a instituição Estado, ela é diferente da palavra Estado, porque é tipo, o Estado disso aqui na mesa, tá parado, entendeu? Aí existe uma diferença
filosóficas. Estado conceitual. antifederativo e também Estado da Na Paraíba. verdade, o ideal Estado seria Nacional. substituir a palavra, né? E chamar de gangue. Bandido estacionário. Quadrilha como não pode dar força. Como diria Adriano Jantur, bandido estacionário. Aquele bandido que ele rouba sempre, mas é previsível. Ó, a gente tá chegando ao fim já, tá no tempo. Não tem mais alguma coisa a adicionar? Não. Um apelo a... Na verdade, o que eu gostaria de adicionar é qual a consequência disso? A gente que vive de evento vai parar de fazer evento? Eu acredito que a consequência disso será o aparecimento e a realização de eventos clandestinos. Porque assim, se você está tentando fazer um evento totalmente legal e o Estado está dificultando, o que vai acontecer é como aconteceu na Praça do Rosário, né? Se a demanda suprimida de eventos, né? Então as pessoas foram para as praças, ligar seus paredões e se aglomerar naturalmente. Concorda comigo? Sim, com certeza. Isso é uma lógica que, E inclusive... o comerciante foi pra lá também. E o comerciante foi para lá ganhar seu ganha-pãozinho. Errado não tá. Então... exatamente, eu acredito que a consequência disso é essa. Desobediência civil, cheio. A consequência é essa, né, irmão? E as pessoas não vão deixar de querer curtir sua festa. Eu que vivo de festas, eu também não vou deixar de fazer minhas festas. Entendeu? Vou fazer Não morre de fome, né? Não vai. Eu vou morrer de fome, eu tô ganhando 300 conto de auxílio, meu querido. Tava ganhando 600, já era massa. Já baixou. Mas agora é 300. E tá acabando, né? E tá acabando agora em dezembro. E esse seria o melhor mês pra gente. Aí boicotou o nosso Natal, nossa ceia de Natal. E quando é que a gente vai voltar a fazer evento em Campina Grande, rapaz? Que em janeiro para a cidade. Todo mundo vai pra Camboinha. Todo mundo vai pra Camboinha, que tem um dinheirinho, né? E o mercado em Campina para, pô. Então a gente vai voltar o quê? Lá para fevereiro? Então um mês bom que a gente ia conseguir segurar até fevereiro, eles estão nos boicotando, né? Então fica essa a reflexão. Então que o poder paralelo exerça a sua função no debate público municipal e que o debate produzido aqui hoje cause algum efeito positivo para vocês, né? Pelo menos assim, que as pessoas que estão nos assistindo se sensibilizem e entendam que as pessoas que estão fazendo evento também são pais de família, mães de família, pessoas que precisam pagar suas contas, que estão em dificuldade e que necessariamente não podem ficar ao léu. Né? Partiu o PP. Parte do PP. Valeu. Vamos incentivando sempre a desobediência civil. Valeu. Obrigado. Valeu, irmão. participar. Satisfação. Valeu, Bruno. Foi massa demais. Show. Espero aparecer aí nas É próximas. nóis. Na próxima eu quero curtir o seu set lá. Poxa, 7 é o outro. Eita.